Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa aula do 9º ano da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, essa é a disciplina de Ciências e eu estou acompanhada aqui hoje por Késia, a nossa intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Késia. E também estou acompanhada da nossa professora Isabel Borges. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, pessoal? Já estou aqui, olha, dando uma olhadinha aqui no chat, vendo aí a participação de vocês e na hora certa dizendo o que é que vocês estão falando, quais são os questionamentos, respondendo algumas perguntas. Então vamos lá, vamos interagir nesse chat, né, para poder a gente perceber essa comunicação mesmo entre o que está sendo apresentado aqui e o que vocês estão pensando aí, ok? Exatamente isso. Estamos aguardando aí essa interação de vocês, tá bom? Então, o que foi que a gente viu na última aula, pessoal? Nós começamos aí a ver reações químicas, né? Propriedades das substâncias, a combustão do etanol, o enxofre e o ferro e também reagentes e produtos, esse conceito aí de reagentes e produtos, tá bom? Vamos dar continuidade então. Só para a gente relembrar rapidinho aqui, vamos ver esse conceito de reação química. O que significa reação química, pessoal? Olha só, é o processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Lembra aí que a gente usou o exemplo aí da queima de uma substância, né? Transformando a substância inicial em uma substância final, uma substância diferente da primeira, tá? E também aí, ó, o conceito de reagentes e produtos. Aqui nós temos exemplos de reagentes, né? Então, ó, para haver uma reação química, pode haver um ou mais reagentes aí, ou seja, uma ou mais substâncias iniciais que, passando por uma transformação, né, uma reação química, vai originar produtos daquela reação, ou seja, aqueles produtos finais, né, substâncias finais, tá bom? Então, relembrando tudo isso, agora a gente segue aí com a nossa aula de reações químicas. Então, sabemos que há uma variedade de tipos de reações aí, tá? Então, não existem só aquelas que eu falei para vocês, né? Mas outros tipos de reação também. Então, aqui nós temos exemplos de reações por decomposição. O que é isso, prof? Reações de decomposição. Olha só, estamos vendo aí na figura, no slide, bem bonitinho aí para vocês, uma substância que está representada aí, né? Ela será decomposta, ou seja, essa substância que é o reagente, essa substância que está aí na corzinha azul, essa substância que é o reagente, ela vai originar, vai formar duas ou mais substâncias, somente a partir dela, a partir de uma só. Então, isso é a decomposição, tá certo? A partir de uma única substância, podemos formar, originar duas ou mais, que serão quem? Os produtos daquela reação química, tá certo? Então, continuando aqui, vamos dar um exemplo aqui do calcário. Olha só, o calcário é uma rocha encontrada na natureza. E essa rocha, ela é formada por uma substância, né? Essa substância é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio compõe aí a maior parte do calcário, tá, gente? Então, vamos ver aí essa decomposição do carbonato de cálcio, que é essa substância que compõe a rocha calcário. Como é que seria isso? O carbonato de cálcio, ele vai, por conta do calor, da ação do calor sobre ele, vai se decompor aí em óxido de cálcio e gás carbônico, tá? Então, essa reação aí, preste atenção, ela vai ocorrer por conta da ação do calor. Vocês estão vendo aí a palavrinha calor sobre a setinha, e essa setinha vocês já sabem que ela indica o quê? Reage formando, né? Então, esse carbonato de cálcio vai se decompor através da ação do calor, reagindo aí, formando óxido de cálcio e gás carbônico. Como a gente viu que esse carbonato de cálcio sofreu a ação do calor, pessoal, então a gente vai chamar isso aí de pirólise.
Essa pirólise significa a decomposição de uma substância por conta da ação do calor. E aí, ela originou, né, no caso do carbonato de cálcio, essas duas substâncias aí, ó, o óxido de cálcio e o gás carbônico. Perfeito até aí, gente? Professora Isabel, como é que estão aí as interações? Alguém já falou com a gente hoje? Não, Carol, temos aqui a presença de alguns alunos, mas o chat ainda eles não estão falando. E aí vem o nosso pedido. Vamos lá, pessoal. Coloca aí o seu oi, coloca aí o que você já está achando em relação a esse início de aula e vamos ficar aqui atentos, né, ao que vocês vão colocando para a gente poder interagir, para a gente poder apresentar para todos aqueles que estão nos assistindo agora e quem vai assistir depois também. Por isso que a participação de vocês é muito importante, não só para esse momento, mas vocês vão contribuir também para quem vai assistir essa aula depois, ok? Vamos lá, Carol? Vamos lá. Então, pessoal, ó, qualquer dúvida, estamos aqui esperando a sua comunicação com a gente, tá certo? Continuando aqui na pirólise, né? Então, a pirólise, relembrando, que é uma reação de decomposição que ocorre a partir da ação do calor naquela substância, tá certo? Sobre aquela substância, né? Então, como é que fazemos a leitura dessa equação, professora? Eu ainda estou meio confusa, eu não sei fazer essa leitura. Então, vamos lá aqui comigo. Dá uma olhadinha aí no slide, ó. Vamos ler comigo. O carbonato de cálcio sofre pirólise, formando óxido de cálcio e gás carbônico. Novamente aí, para a gente não perder esse raciocínio, o carbonato de cálcio sofre pirólise, formando óxido de cálcio e gás carbônico. Perfeito, gente. Vamos seguindo aqui, então. Olha só, agora eu vou mostrar esse experimentozinho aí para vocês a respeito da eletrólise, que é outro tipo de decomposição de substâncias, tá certo? Então, eu vou pedir para Deivinho jogar esse experimento aí. Obrigada, Deivinho. Olha só, gente, vamos observar direitinho esse experimento. Vamos começar aí de baixo da figura para cima, tá certo? Então, eu vou apresentando aí para vocês. Estamos vendo aí fios metálicos saindo, né, dessas baterias aí, na direção desse copinho que tem água dentro, né? Então, esses fiozinhos metálicos, eles estão encapadinhos. Só as pontinhas deles estão desencapadas, tá certo? Para que seja passado o quê? Energia elétrica, né? Passada corrente elétrica. Então, lá na bateria, um pedacinho dele está desencapado, né? Para pegar a energia da bateria. Na direção aí desse copinho, né? Onde tem esses tubos de ensaio, também tem uma partezinha desencapada. E essa partezinha desencapada, ela está ligada à platina, esse metal. Estão vendo aí, ó, na figura? Presta atenção, tá tudo nomeadinho aí para vocês seguirem esse raciocínio, tá certo? Então, esse fiozinho desencapado, ele está encaixado aí, né? Estando em contato com a platina, que é um metal. Então, a gente sabe que quando a energia elétrica passa por esse fiozinho, né? Esse fiozinho, ele vai levar essa energia para o metal. E o metal é o quê? Um bom condutor de eletricidade, não é verdade? Então, beleza. Até aí, tudo bem. Então, essa platinazinha, pode voltar, Devinho, obrigada. Olha só, essa platinazinha está presente dentro de dois tubinhos de ensaio, tá? E dentro do tubo de ensaio, no início do experimento, os dois tubos estão preenchidos com água até em cima, né? Então, aí a gente já está vendo que a água já desceu. Mas vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar como foi que ocorreu esse experimento. Mas antes de começar o experimento, a água nos dois tubos está preenchendo todo o espaço do tubo de ensaio. Então, temos aí um metal, platina, dentro de um tubo de ensaio cheio de água. Não é isso? Pronto. A água que está fora do tubo de ensaio, né? O tubo de ensaio está lá, dois tubinhos dentro de um copinho e esse copinho está cheio de água. E essa água, ela tem aí umas gotas de sulfato de sódio para facilitar aí
esse experimento, tá certo? Essa passagem de corrente elétrica e tudo mais. Então, beleza. Até aí tudo bem. Podemos passar agora, eu vou passar aqui para o próximo slide. Olha só, gente. Pode voltar aqui para mim, Devinho? Tá tudo certo, obrigada. Olha só, então, nós vimos toda a estrutura desse experimento. O que é que acontece aí? Para ocorrer a eletrólise, é necessário o seguinte, gente. Olha, temos essas baterias, como eu mostrei para vocês, e elas vão fornecer energia elétrica, não é isso? Quando essa energia chegar na platina, que está ali em contato com a água, dentro dos tubinhos de ensaio, essa energia elétrica, essa corrente elétrica que vai passar nessa água nos tubos de ensaio, vai começar a decompor a água. A água não é formada de H2O, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, é isso? Pronto, então, ó, H2O. Essa água vai começar a ser dividida, né? Se decompor é isso, né? A gente vai dividindo isso aí em partes, né? Então, quando essa água começar a passar corrente elétrica por ela, vai haver formação de oxigênio e de hidrogênio. E é por isso que a gente começa a ver... Pode jogar aí de novo na tela, Devinho, obrigada. Ó, a gente começa a ver que a água vai descendo o nível de água porque está sendo decomposta pela corrente elétrica que está passando. E está virando o quê? Essa água está virando oxigênio e hidrogênio. Tudo isso por conta da ação da energia, dessa corrente elétrica passando por dentro da água. Olha que interessante, os tubos de ensaio começaram cheios de água, como eu falei para vocês. Mas a partir dessa interação aí da corrente elétrica com a água, essa água começou a se decompor e aí começou a largar aí, né, dentro desse tubo de ensaio, oxigênio, o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Que coisa interessante, né, professora Isabel? Muito interessante, Carol. O que estamos percebendo, eu acredito que os nossos alunos também, que essa eletrólise nada mais é de que desmanchar a água. Então, antes eu tinha a molécula de água e agora eu tenho o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. Então, a eletrólise é muito interessante, que é uma forma aí da gente desmanchar a água. Mas aí vem um questionamento. Se a gente sabe a fórmula química da água, se a gente sabe desmanchar a água, será que a gente sabe formar água? Será que os cientistas são capazes de, no laboratório, vamos dizer assim, fazer água? Eita, meu Deus! E aí, gente? Será que a gente consegue, da mesma forma que conseguimos aí, decompor a água, desmanchar essas moléculas, né? Será que a gente consegue também montar a água, né, a água? E aí, professora? Carol, a gente sabe que é possível, mas esse custo seria muito, muito elevado, muito caro, e aí não é uma vantagem. Então, precisamos mesmo economizar água, né? Ter cuidado aí com a nossa água, com esse líquido aí tão precioso, que tem grande proporção no nosso planeta. Mas a água potável, a água própria para o consumo humano, é escassa, gente. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha, abrir a torneira sem necessidade, né? Escovar os dentes, vamos fechar aí enquanto está escovando, né? Está tomando banho também, tá a hora que está ensaboando, lavando o cabelo. Vamos fechar um pouquinho essa torneira, porque é um bem precioso. Mas a professora Carol ainda tem muita coisa para falar a respeito da água. Olha só, pegando esse gancho aí da professora Isabel, eu vou até fazer um apelo aqui, né, falando da água doce, né? Gente, ontem foi o dia do Rio, inclusive, né? Então, já vamos aqui aproveitar, né, professora Isabel, para falar um pouquinho sobre isso, porque isso que a professora Isabel falou é muito importante. Nós temos água em abundância no nosso planeta, mas a abundância dessa água é de água salgada. Água doce, temos aí aproximadamente 2,5% a 3% no máximo. E grande parte desses 2,5% estão aonde? Nas nossas geleiras. Então, essa água doce está acumulada aí nas nossas geleiras, que estão derretendo por conta do aquecimento global. E essa água doce que está lá guardadinha, está indo direto para onde? Para os oceanos. Então, essa água doce, a gente está perdendo ela está sendo transformada em água salgada. Olha só, gente, olha as consequências aí, né?
das ações humanas no nosso planeta. Então, se liguem aí, cuidem da água, tá certo? Não desperdicem água, gente, com bobagem, tá? Então, cuidem da água que chega na casa de vocês, tá bom? Porque ela é muito, muito, muito preciosa. Vamos continuar aqui com o nosso experimento, né? Então, nessa etapa aqui da eletrólise, a gente já entendeu que eletrólise é essa decomposição da água, quando a gente consegue desmanchar, né, essa água, decompor essa água, tá certo? Então, como eu falei para vocês, bolinhas vão se formar nesse experimento por conta dessa passagem de energia através do metal platina aí, né? Fazendo com que essas bolinhas soltem aí gás oxigênio e gás hidrogênio, que vieram de onde, gente? Da própria água que está se decompondo, tá certo? Então, joia! É isso aí. Tornando o quê? No caso aqui, ó, que eu até esqueci de falar para vocês o seguinte. Lembra que eu falei que essa água dentro desse sistema aí, né? Ela tá com sulfato de sódio. Para quê? Para tornar essa solução boa condutora de energia, tá bom? Vamos seguir aqui falando agora, né? Dessa equação. O que ocorreu? Como é que a gente consegue representar tudo isso que aconteceu no experimento, né? Então, vamos lá. Na decomposição, né, pela eletrólise aqui, né, provocada por essa corrente elétrica, o que acontece? Aqui na equação nós temos a água. Essa água vai ser a substância que vai ser decomposta, não é isso? Então, pela ação da corrente elétrica, vai ser formado o quê? Óxido de cálcio, né, e gás carbônico, tá? Então, ó, leitura, a água sofre eletrólise, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Na verdade, ó, gente, aqui é gás oxigênio e gás hidrogênio, viu? A prof deixou erradinho aí, mas não tem problema não. Já estou corrigindo aqui para vocês. Então, essa água, ela vai formar o quê? Gás oxigênio e gás hidrogênio, como a gente viu. Não tem como formar outra coisa. Por quê, prof? Porque a gente está decompondo a água. E a água é composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio, não é isso? Então, o que ela vai formar aí, o que ela vai decompor, seria o oxigênio e o hidrogênio. Perfeito, pessoal? Vamos seguir aqui, então. Antes da gente começar a falar de equação química, eu quero saber da professora Isabel se temos alguma interação, se alguém está falando com a gente. Prof, e aí? Carol, eu acho que estão tão atentos a tanta informação, né? Tanta informação nova. Acredito que muitos alunos estão ouvindo essa explicação de eletrólise pela primeira vez, essa questão de decomposição, né, das moléculas, e no caso, o exemplo hoje aí, água, que eles estão paradinhos, né? Não estão dando aí, né, o alô que a gente está pedindo, mas estão aqui. A gente está vendo aí um número significante de alunos que estão assistindo, mas eu acredito que eles estão mais atentos, não querem nem perder tempo, porque a gente sabe que às vezes fica difícil. Quem está vendo pelo celular, prestar atenção e digitar, alguns não têm, né, tanta habilidade, mas não tem problema não. Estamos vendo vocês aqui e essa aula está sendo feita, né, com muito carinho para vocês. E que bom que vocês estão atentos. É verdade, professora Isabel. Então, você que está aí, né, o nosso abraço a vocês. A gente sabe que é importante que vocês assistam a aula, tá certo? Então, se precisar, se quiser tirar dúvida com a gente, saibam que a gente está aqui querendo falar com vocês. Professora Isabel está me chamando aqui. O que é que houve, professora? O aluno Vitor está dizendo verdade, é isso mesmo, né? Que bom, Vitor, fico feliz, né? Estão vendo, pessoal, que tem muita gente nos assistindo, mas a questão aí desse conteúdo, dessa novidade. E aí o nosso aluno Vitor está colocando aí, é verdade, ele está afirmando que eles estão muito atentos, eles estão, assim, vendo muitas novidades hoje. Mas fique à vontade para questionar, não só você, Vitor, mas todos que estão nos assistindo. Joia, joia, Vitor. Olha que coisa boa. Que bom que você falou com a gente, Vitor. E aí a gente está aqui fazendo essa aula com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui com a equação química, né? Então, ó, a equação química, gente, é a representação de uma reação química. Então a gente está vendo aqui que temos a água, né, que resulta no gás hidrogênio e no gás oxigênio, como eu já tinha falado para vocês. E a gente pode representar isso graficamente, né? As moléculas de água.
as moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Então, estão abaixo aí de cada palavrinha dessa, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, aqui em cima nós temos a equação, né, escrita. Então, a água reage formando o quê? Gás hidrogênio e gás oxigênio, né? Vai reagir através de quê? Da energia elétrica, né? Dessa eletricidade passando por ela para decompor. E aqui embaixo a gente vê, ó, as moléculas de água representadas graficamente, né? E aqui, ó, as moléculas de gás hidrogênio e as moléculas de gás oxigênio. Então, aqui, ó, quem é o reagente dessa equação química? A água, né? As moléculas de água. Olha ali, ó, H2O. O que é aqui, ó, gente? Nas bolinhas laranjas, está representando o quê? O hidrogênio, né? Então, H2, duas moléculas de hidrogênio, né? E uma de oxigênio, dois átomozinhos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Formando essa molécula aí de água, né? E os produtos, quem são, né? E o gás hidrogênio e o gás oxigênio, beleza? Então, vamos seguir aqui para ver, ó, nessa fórmula que a gente está vendo aí, H2O, tá? A gente pode decompor ela aqui, ó, em H2 mais O2. Mas essa fórmula aqui, ela está representando a fórmula reagente, né? Que seria H2O, e os produtos da água, tá certo? Derivados aí da decomposição da água. E aí, ó, será que essa é a verdadeira proporção aí das moléculas? Será que é isso? Então, ó, vamos ver aí se essa equação ela é a verdadeira. Então, a gente poderia mostrar aqui essa outra fórmula aqui para vocês, ó. H2O mais H2O, porque está representando a verdadeira proporção de moléculas, gente. Olha só, H2O mais H2O resulta aí nessa decomposição, ó, em H2 mais O2. Mas será que essa ainda já é, né, a fórmula final? Vamos ver. Olha aí, gente. Então, a verdadeira proporção de moléculas está nesta parte aí, ó, dentro desse retângulozinho rosa, mostrando para vocês como deveria ser representada essa equação, para a gente conseguir enxergar a verdadeira proporção de moléculas aí da água. Então, seria aqui, ó, 2, né? Esse 2 aqui, ele vem multiplicando essas moléculas aqui, tá certo? Então, são duas moléculas de água, tá? Que aí, na sua decomposição, ficaria assim, ó, duas moléculas, né, de hidrogênio mais oxigênio. Esse doisinho aí, o que é que ele está representando, né? Ele vai representar o coeficiente, tá, gente? Esse coeficiente, ele está aqui para a gente ver, ó, a quantidade de molécula que existe em cada partezinha dessa, né? Então, são duas moléculas de água e quando ela se decompõe, vem aqui, ó, duas de hidrogênio e duas de oxigênio. Não é isso, professora Isabel? Pois é. É bem bacana essa parte da equação, né? É bem interessante, né? Porque a questão na fórmula química, a presença na fórmula, exemplo, do O2 ali, já está dizendo que eu tenho uma molécula de gás oxigênio, ok? Então, prestar atenção bem, que o 1 a gente não escreve, só vai ser representado na fórmula a partir de duas moléculas, porque a presença da fórmula O2 já diz que ali eu tenho um. Não é isso, professora Carol? Exatamente, prof. Muito bem. Então, aí, ó, esse coeficiente que eu falei para vocês, o que é ele, ó? Ele vai indicar a proporção entre as quantidades de moléculas nessa equação, tá? Então, se na equação a gente tem aqui, ó, 2 na frente da água, né, da fórmula da água, e aqui, ó, 2 na frente do hidrogênio. Como a professora Isabel disse, aqui a gente não tem nada porque é um só, tá? Então, não precisa representar um aqui. Já está representado aqui, né, no O2. Só tem uma molécula de oxigênio, tá certo? Então, ó, qual é a leitura que a gente faz aqui, ó? Duas moléculas de água reagem formando duas moléculas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. Então, essa é a leitura que a gente faz aí. Então, vamos ver de novo. O coeficiente está indicando aí
quantas moléculas terão, né? Por isso que ele está na frente dessas moléculas, tá certo? Então, ó, 2 moléculas de água reagem formando 2 moléculas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. Perfeito aí, gente. Outro exemplo é esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa equação e na leitura, ó. Acompanhem. Uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 de gás hidrogênio, formando 2 de amônia. Olha só, que coisa, né? Então, bem legal isso aí, né, professora? Pois é. E aí, estamos terminando aqui essa aula de hoje, né, prof? Vamos nos despedir dos meninos? Vamos sim. Eu tenho certeza que hoje, Carol, eles estão aqui muito atentos em relação a essa aula, né? A novidade em relação a essa aula. Vocês sabem muito bem que a nossa disciplina é ciências, né? E que durante todo esse percurso, né, do Fundamental 2, nós estamos tendo contato com a biologia, com a química e com a física. E esse conteúdo, né, contempla o que vocês vão ver, né, no próximo ano na disciplina aí de química. Então é muito interessante rever essa aula, parar um pouquinho, dar uma olhada na aula. Também é importante que vocês revejam essa questão lá na Unirec, no texto, assiste os vídeos, pessoal, tem vídeos maravilhosos. E responde os exercícios, que eu acredito que depois dessa aula vocês vão conseguir responder muito bem. Então, tchau, aguardamos vocês na próxima aula. Não é isso, professora Carol? É isso aí, gente. Muito bem falado aí pela professora Isabel. Esse é o conteúdo de química, né? É o básico aí dentro das ciências, né? Então, tá tudo certo aí, tá? Nós vimos hoje o quê, pessoal? Então, vimos aí reação de decomposição, pirólise e eletrólise, equações químicas e o coeficiente presente ali na equação química. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Lembrem-se que é super importante a interação de vocês com seus professores. Então, procurem seus professores na sua escola de origem, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.